Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana, com os nossos estudos, e vocês recordam que na próxima semana nós vamos ter uma avaliação, não é verdade? E eu combinei com vocês que essa semana nós teremos uma revisão geral de todo o conteúdo que nós já estudamos, certo? Então hoje nós vamos estar revisando o nosso conteúdo e eu tenho alguns informes para dar para vocês para facilitar, certo, esse estudo. Olha só, hoje a gente vai dar uma revisão, um panorama geral de tudo que a gente já estudou, mas nós temos também no portal os vídeos desse conteúdo onde, eu detalhei bem especificamente, minimamente, cada um desses conteúdos. Então, vocês vão utilizar esse vídeo de hoje, esse nosso encontro de hoje, como também vão utilizar os que já tem sobre o assunto, tá certo? Então, qual será o nosso assunto? Quem lembra? Nós vamos falar sobre os primeiros seres humanos e os antigos povos da América. Unidade 2. Prestem atenção. Não vamos fazer na nossa avaliação os 3 capítulos que tem na unidade. Vamos usar apenas capítulo 3 e capítulo 4, tá certo? Nessa nossa avaliação de agora. O capítulo 5 nós vamos usar depois, tá bom? Então vamos lá para a nossa revisão. Vocês lembram que a primeira inquietação que tem desse nosso conteúdo é perguntando qual a origem do ser humano, quando surgimos lá na página 38, não é? E vimos, algumas teorias que falam a respeito dessa pergunta, de busca dessa resposta. As que foram mais marcantes, não é? As que são mais aceitas na nossa sociedade hoje, quais são elas? Primeira, a teoria que está lá na Bíblia, no livro da Gênesis, não é? Que é a teoria criacionista, que diz que Deus criou o céu, a terra, o universo e tudo que há nele, não é? Então, essa é a teoria que nós ouvimos mais. Desde pequenininhos que a gente nasce, que a gente ouve essa teoria. A outra teoria que também ouvimos muito é a teoria do Big Bang, não é? Onde a partir de uma explosão, com reações atômicas e tudo mais, surge o universo, surge o planeta Terra e tudo mais. No entanto, nós vamos estudar uma teoria em específico, que é a teoria cientificamente para a comunidade científica, mas aceita, que é a teoria evolucionista de Charles Darwin. Tem um boxezinho aí na página 39 que exemplifica muito bem, o que diz a teoria evolucionista. Charles Darwin era um naturalista inglês, certo? Que andou por muitos lugares no mundo para pesquisar e responder às suas inquietações. Charles Darwin, ele defendia na sua teoria evolucionista que existe uma seleção natural, onde aqueles indivíduos que melhor se adaptassem ao meio, ao ambiente em que eles viviam, eles iriam sobreviver. Aqueles que não tivessem condições para se adaptar à realidade que eles viviam, iriam morrer. Consequentemente, aqueles que sobreviviam passariam suas características físicas para os seus descendentes, certo? Então, isso mais ou menos era o que defendia a teoria de Charles Darwin. Nós, aí na página 38, fala sobre os primatas, que diz o quê, Com base nesses estudos científicos, de Charles Darwin, fala que muitos pesquisadores, eles concluíram o quê? Que nós, seres humanos, somos descendentes dos primatas, que nós somos o quê? Primatas. O que não quer dizer que nós sejamos macacos, chimpanzés, gorilas, micos, lembram disso? Não quer dizer isso. Quer dizer que nós participamos, que nós compomos o mesmo grupo, certo? Dessas espécies em particular, tá bom? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, na página 38 e 39 do livro de vocês,
tem falando a respeito dessa evolução defendida na teoria de Charles Darwin, que vai dizer o quê? O nosso primeiro, né, ancestral, que existe registros, é o Australopithecus. E o último seríamos nós, né? O Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, certo? Aí, nessas duas páginas, tem as cartinhas, que nós já estudamos elas, não é verdade? Eu não vou detalhar para a gente não se estender muito, porque tá bem assim, pontuado, né, para vocês. Nessas cartinhas, vocês vão ver o quê? O ano, né, o período que viveu, vocês vão ver o local onde esses sujeitos viveram, o tamanho do cérebro e as principais características que determinavam, certo, cada um desses sujeitos. Então, nas cartinhas, vocês vão ter essas informações bem legais, tá bom? E aí, nós vamos agora para a página 40. Na página 40 tem um ponto que a gente precisa fazer para ele ficar bem claro, onde fala, né, sobre a origem, o mito de origem. É importante a gente estudar sobre isso porque, mesmo que esses mitos eles não tenham comprovação científica, é importante nós estudarmos porque a gente consegue conhecer um pouco ou muito, né, de nossa origem, de nossa cultura. Esses mitos, eles surgem a partir de história dos povos indígenas que viviam aqui, certo? A gente pode encaixar isso também dentro do que nós chamamos de história de tempo indeterminado, não é? Ou história mitológica, que também é importante, mesmo que não tenham vestígios concretos, né? Que sirva como base para uma pesquisa, tem muito mais a oralidade desses fatos que acontecem, que vão muito além de histórias da carochinha, muito além de mitos e mentiras e não sei o que e tudo mais que as pessoas falam, são importantes para a gente compreender e respeitar, não é verdade, os nossos povos indígenas que são nossa origem, certo? Então, o que acontece? Essas narrativas dos mitos, elas vão falar geralmente sobre a origem. Lembram que a gente leu, inclusive tem aí, né, que fala sobre um dos mitos, né, do Camaiurá, né, que é da região norte do país, que conta como teria surgido a humanidade. Lembram que eu falei isso para vocês? Que cada cultura, cada povo, com sua crença, vai ter uma explicação, seja ela científica, seja ela religiosa, a respeito do surgimento dos primeiros seres humanos. Essas comunidades, esses grupos, né, mais ancestrais, que têm uma vivência muito próxima à natureza, como os indígenas, os nativos americanos, eles têm uma tendência, né, a ter essa explicação mitológica muito forte e que merece muito ser respeitada. Já falei isso para vocês diversas vezes, porque ela é a nossa origem também, não é, pessoal? Então, vocês dêem uma observada aí a respeito dos mitos de origem e vamos para a história antes da escrita, onde nós vimos o quê? O período paleolítico e o período neolítico. Eu vou falar de forma breve, que tem lá, né, no nosso vídeo falando. Então, quais são as características do período paleolítico, né, que é onde surge o quê? Os hominídeos. Quem são os hominídeos? Na página 41 tem dizendo que é um grupo de primatas que inclui os seres humanos e seus ancestrais diretos e indiretos, tá bom? Gravem isso aí, eu só joguei, tá certo? Para vocês. O que é que acontece? Se nós formos caracterizar esse período do Paleolítico, quais são as características mais marcantes desse período? Os nossos ancestrais que viveram no período Paleolítico, eles eram o quê? Caçadores, coletores e eles eram nômades, certo? Então, eles se deslocavam por extensões enormes em busca de alimento, tá bom? Eles pescavam também, eles se alimentavam basicamente de quê? De raízes, moluscos, frutas, tudo que eles encontrassem no local que eles estavam. Pescavam, certo? Comiam ovos, vegetais, certo? Então, eles eram nômades, como eu já falei, e viviam se mudando com frequência
não é, do local onde estavam. Então, o conhecimento da dominação do fogo, ela surge já no finalzinho do período do Paleolítico, certo? No período paleolítico também, no finalzinho, começa a se ter o quê? O aprimoramento das técnicas. Que técnicas são essas? Da caça, da pesca, da coleta. Começa a se usar ferramentas para conseguir adquirir o alimento, que nós chamamos de período da pedra lascada. Lembram disso? Que a gente estudou bastante sobre isso. Então, a gente vai ver aí na página 41, falando sobre isso. Quando os nossos ancestrais começam a pegar lascas de rochas, moldá-las para atender a sua necessidade, seja de caça, de pesca, certinho. Na página 41, nós vamos falar sobre o período neolítico. No período neolítico, né, já estava numa transição, né, esse período de transição entre o paleolítico e neolítico, logo no início dele, alguns grupos, eles começaram a o quê? A dominar a técnica de agricultura, já no finalzinho do paleolítico, início do neolítico. E eu falei diversas vezes para vocês também, essa dominação da técnica da agricultura, juntamente, né, com o controle do fogo, ela mudou drasticamente a realidade de vida dos nossos ancestrais. Quando os nossos ancestrais dominaram as técnicas de agricultura, eles já não tinham mais necessidade de estar se deslocando para outros lugares. Sendo assim, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, onde eles começaram a formar as primeiras aldeias, consequentemente primeiras vilas, e depois surgem as primeiras cidades. Então, com essa produção de alimento, começa a aumentar também o quê? A população. Com o crescimento da população, começou a se ter a necessidade da especialização do trabalho. Então, antes, quando não tinha o domínio das técnicas agrícolas, eles faziam o quê? Todos tinham que caçar, que pescar, que coletar, certo? Com o domínio da técnica da agricultura, começa a se ter necessidade de estabelecer relações de trabalho nessas sociedades. E aí começa a surgir o que nós chamamos de hierarquias, não é? Então ia ter aquele que seria responsável por criar os animais, aqueles por ser responsável por construir casas, aqueles pela caça, pela pesca, aqueles pela agricultura. Então, cada um desses foram se especializando, grupos, foram se especializando em determinada função para convivência no grupo, certo? A gente viu aí na página 43, né, as primeiras cidades, como elas se deram. Inclusive, a gente fez até um comparativo, né, uma análise dessa imagem que vocês tinham aí a respeito da nossa vivência. Nós vimos o quê? Né, que ao longo do tempo, aquelas aldeias neolíticas, elas foram crescendo, se desenvolvendo e acabaram se tornando cidades, as primeiras cidades, certo? Baseadas o quê? Na agricultura, obviamente, e na criação de animais, tá? Então, vocês podem ver aí como, segundo estudos arqueológicos, seriam essas cidades, tá bom? O próximo ponto que nós vamos falar é aqui sobre o nosso continente americano agora. Até então estávamos falando, né, sobre o continente europeu, África, Ásia. E agora nós vamos falar sobre a presença humana na América. Foi um dos últimos conteúdos que nós estudamos nessa parte, né, dos nossos ancestrais. Nós vimos que existem diversas hipóteses a respeito de como teria chegado os primeiros seres humanos aqui na América. E a primeira dessas hipóteses, que durou por muito e muito tempo, dizia que nós, os povos nativos aqui do continente americano, eles seriam descendentes dos povos que viviam na Ásia. E tinha várias teorias, né? Vimos aí 4 teorias na página 44 e 45. Aqui fala sobre a imigração pelo Estreito de Bering. Aqui fala sobre, né, que os primeiros povoadores eles tivessem vindo pelo Oceano Atlântico em pequenas embarcações.
Outros falam sobre o quê? Que eles, na verdade, teriam navegado pelo Oceano Atlântico e não pelo Oceano Pacífico, certo? E outros vão dizer que, a outra vai dizer, a hipótese que eles teriam vindo, né? Por um longo tempo, parando em ilhas, navegando por toda a região do Pacífico. Está bem detalhado naquela última atividade que eu solicitei que vocês fizessem, né? Onde eu pedi que vocês copiassem os 4 pontos que seriam, né, das hipóteses da chegada dos primeiros povoadores aqui da América. Estudem bastante sobre isso, sobre o que diz cada uma dessas 4 hipóteses, não é? O último ponto desse capítulo que nós vimos foram as novas hipóteses. Lembram que eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa a respeito do fóssil de Luzia e também do incêndio no Museu Nacional, que para nós historiadores, né, nós professores de história, nós que amamos a história, foi assim uma grande perca, que eu acho que até hoje é incalculável daquela perca que nós sofremos com o incêndio do Museu Nacional. E aí, com esse vestígio, né, encontrado lá em Lagoa Santa, surgem novas hipóteses. Que hipóteses foram essas? Dentro das características da reconstituição do fóssil de Luzia, chegou-se à conclusão que, possivelmente, os primeiros povoadores aqui da América tenham vindo muito antes do que se imaginou naquelas hipóteses anteriores que a gente falou, certo? Se diz que eles tinham vindo muito antes e que, na verdade, não seriam da Ásia, e sim da África, pelas características físicas do crânio de Luzia, certo? Então, diz que esse povoamento ele não aconteceu há 11 mil anos, como se pensou, e sim há 50 mil anos, certo? Na sequência, não é o que nós estávamos falando, nós vamos agora para o capítulo 4, onde fala sobre as sociedades indígenas do Brasil. Lá nós vimos o quê? Né? Até agora nós estávamos falando sobre África, Ásia, continente americano de forma geral, e agora nós vamos falar sobre essas primeiras sociedades indígenas que viveram aqui no Brasil. Então, os povoadores do território brasileiro, página 50. Então, diz o seguinte: o território que hoje faz parte do Brasil era habitado por diferentes grupos humanos há milhares de anos. Esses grupos viveram em diferentes épocas e lugares, e cada um deles tinha o seu próprio modo de vida. Vamos conhecer agora alguns desses. Pessoal, primeiro povo, né? Foi esse, o povo de Lagoa Santa, tá? E esse povo, as características, né? Vamos falar sobre as características desse povo. Vocês lembram que eu pedi que vocês fizessem aquela tabela? E naquela tabela vocês deveriam colocar as principais características desse povo. Então, quando nós estamos falando do povo da Lagoa do Umbu, nós estamos falando o quê? De grupos humanos que viveram em que região? Na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais, certo? Há quanto tempo? Há cerca de 10 mil anos. Que mais? Qual era a característica deles? Então, eles eram caçadores e eram também coletores. E se deslocavam, né, continuamente. Então, eles eram nômades, certo? Eles caçavam animais de pequeno porte. Então, além da caça desses animais de pequeno porte, eles também, coletavam frutos, raízes, pescavam, né? E consumiam esses animais que eram característicos da região onde eles viviam. Aí só, pessoal, é interessante a gente destacar isso, que esse povo de Lagoa Santa, eles também produziram utensílios, certo? Que utensílios foram esses? Tem aí o segundo parágrafo falando. Eles produziram machados e muitos outros materiais, instrumentos de pedra polida, certo? E também eles se abrigavam
próximo de locais com grandes formações rochosas e costumavam fazer o quê? Pinturas nessas formações, que nós chamamos de pinturas rupestres. Então, eles faziam essas pinturas nas paredes dos locais onde eles viviam, certo? Outro povo, e você, sim, voltando aqui para Lagoa Santa, vocês podem ver que tem aí uma imagem, né, mostrando um pouquinho dessas pinturas. Aí vamos dando sequência. O povo do Umbu, alguns dos vestígios, né, que foram encontrados em São Paulo, no estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul, apontam para a presença de um outro grupo de caçadores e coletores, que também tenham vivido aqui no território brasileiro, certo? Há cerca de 6.000 anos. Pessoal, o que é que determina, o que é que diferencia um do outro? São os tipos de vestígios que eles deixam. Então, por isso que se acredita que eram povos diferentes, tá certo? Então, eles também foi encontrado nesses instrumentos derivados de rocha, né? E que rocha era essa? O sílex, o quartzo, o arenito, certo? E agulhas e anzóis. Olha já uma diferença dos outros que a gente viu, né? Então, eles não pescavam só com aquela flecha grandona, o arco, né, que eles utilizavam. Eles também pescavam com anzóis feitos de ossos de animais. Olha, um outro elemento utilizado, certo, por eles para adquirir o alimento. Então, eles já usavam também ossos para construir ferramentas, certo? Então, esse grupo, eles também habitaram em cavernas e caçavam também animais de pequeno porte, utilizando a flecha, não é? E utilizando a boleadeira, que eu expliquei para vocês o que era a boleadeira. Lembram? Que é um instrumento que tem uma pedra, e eles pegam assim, gira esse instrumento e joga no animal. A partir desse jogar, quando pega, ela enrosca toda a perna do animal e o animal cai sem possibilidade de se movimentar. E aí eles executavam o animal para consumir, certo? Então, eles também, né, se alimentavam de consumir, certo? Então, eles também, né, se alimentavam de coletavam frutos, raízes e vegetais. Temos, então, também os povos do Sambaqui, na página 51, que teriam vivido no litoral sul e sudeste, né, do nosso território brasileiro há cerca de 9.000 anos. Então, os vestígios que foram deixados mostram que eles viviam principalmente da pesca, mas que eles também, né, coletavam moluscos, raízes, frutos e sementes. E o principal vestígio que foi deixado por eles, né, por essa população, são os sambaquis, que eu aconselho vocês a dar uma pesquisadinha no Google lá, né? Dá uma pesquisadinha no Google para vocês entenderem o que são sambaquis, que são formações, certo? Feitas a partir desses vestígios deixados por eles, certo? Que é o que? Um amontoado de conchas. Então, quando foi feito escavações nesses montes, foi constatado que eles se formaram a partir, né, de vestígios de restos de conchas de animais que foram deixados naquela localidade por esses povos. Então, por isso que eles foram chamados de povos dos sambaquis. E os sambaquis, eles tinham, né, diversas utilidades que vocês podem conferir aí. Então, essas estruturas, elas serviam para proteção, certo? Elas formavam o quê? Elas podem ser formadas, eu vou ler aqui o que tem no livro de vocês, por diversas camadas de materiais, como conchas, mariscos, requisitos de animais e instrumentos feitos com rocha. Por muitos anos se acreditou que tais estruturas eram apenas depósitos de materiais descartados. Só que, a partir de pesquisas que foram feitas recentemente, indicava também que eles funcionavam como elemento importante para a cultura desses povos que viveram naquela época. Tá vendo como a gente está sempre tendo novas descobertas a partir de elementos que já, né, se tem até teorias sobre eles, e aí consegue se fazer novas descobertas. Então, alguns pesquisadores acreditam que os sambaquis, eles eram utilizados para construir o quê? Moradias. Então, eles moravam nesses locais, certo? E também outros diziam que esses locais também funcionavam como local de cerimônia, de ritos religiosos, certo? Da quais
os sambaquis, os povos que ali viviam, sepultavam nesses montes, nos sambaquis, certo? Os seus mortos, que até então a gente veio falando muito pouco a respeito, né, de rituais religiosos desses povos, mas aí se tem nessa teoria. E vocês podem ver aí também na página 51, né, o que seria o sambaqui, e podem ver também, não é, uma reconstituição das camadas do sambaqui, tá bom? Página 51. E aí, por último, nós temos os povos agricultores e ceramistas, não é? Que eles viveram, né? Se acredita, né, que no início do século XIX, naturalistas europeus encontraram o quê? Cemitérios indígenas às margens de diversos rios na floresta amazônica. Inclusive, né, tem aí uma dessas imagens da página 52, onde mostra, né, o artefato cerâmico que era produzido e ainda hoje é, né, por os povos marajoaras. Então eles construíam artefatos para diversas utilidades, para guardar alimento, água, inclusive faziam as urnas funerárias, né, onde eles colocavam o corpo dos seus mortos e os sepultavam ali, certo? Enterravam ele. Então, vocês podem ver, né, também nessas camadas, os tesos, chamados tesos, né, que devido ao alagamento muito característico até hoje dessas regiões, eles construíram esses tesos, que seriam grandes montes, né? Quando a água subia, não atingia a moradia deles. E isso ainda hoje existe, viu, pessoal? Então, vocês podem ver, inclusive, aí nessa imagem, certo? Então, para a gente não se estender mais do que nós já estamos nos estendendo, não é? Eu reforço com vocês que vocês realizem as atividades que foram solicitadas na sala, porque elas vão ajudar muito vocês nos estudos, certo? E que também vocês reforcem essa leitura geral desse conteúdo que nós acabamos de ver e revejam também os outros vídeos que foram passados. Às vezes pode ter faltado algum elemento nesse vídeo agora, mas que ele está lá no outro, tá bom? Ou se não vocês assistiram o outro, ficou alguma dúvida e vocês conseguem tirar agora. E também entrem em contato se ainda ficou alguma dúvida, tá certo, pessoal? Então é isso. Bons estudos e boa prova para vocês. Tchauzinho!